TV Com Pelotas, presente na prestação de contas dos 100 dias de governo do prefeito Fernando Marrone. TV Com Pelotas, com você. Eu cumprimentei pessoalmente. Hoje é o Dia Nacional do Prefeito, coincidentemente, os 100 dias do nosso governo. Então eu queria saudar todos que estão aqui, agradecer muito a presença do vereador Natural aqui representando a Câmara de Vereadores. Vejo aqui o vereador Cezinha, o vereador Paulinho, não sei se tem algum outro vereador. Eu agradeço muito pela presença, a presença de toda... O Michel também está aqui. Prazer, Michel, te receber. E penso que esta marca dos 100 dias é bem simbólica, mais no sentido de um balanço, como a obrigação legal de apresentar à Câmara de Vereadores um relatório do como encontramos a Prefeitura, o que foi feito e quais serão os próximos passos. Esta é a pauta, digamos assim, que nós fizemos com a Câmara de Vereadores. E aqui nós estamos retratando um pouco do que foram os nossos desafios e o que ainda são os nossos desafios na Prefeitura, principalmente na questão da gestão e na questão de pessoal. É muito comum as pessoas imaginarem o seguinte: olha, o prefeito enviou para a Câmara um pedido para contratação de professor, de merendeira, de auxiliar de ensino, porque a escola não pode deixar de funcionar. Os vereadores prontamente, e eu agradeço, a cidade agradece, prontamente aprovaram. E a pergunta é: por que até agora nós não conseguimos preencher todas essas vagas? O setor público é diferente do setor privado. Eu tenho uma lista de professores de um concurso que eu sou obrigado a chamar o primeiro e dá 15 dias para ele se apresentar. Se ele não se apresenta, eu tenho que chamar o segundo, e a lei me manda dar 15 dias para ele se apresentar. Então esta é uma dificuldade. Nós estamos perdendo profissionais em Pelotas para Capão do Leão, para São Lourenço, para cidades do entorno, para Rio Grande. Nós na imprensa, se desejam fazer questionamentos. Paulo Gastal Filho. A primeira ação minha foi conversar com a secretária hoje de Estado, ex-prefeita, Paula. Depois conversei com a Rita e encaminhei uma seguinte proposta: que o pronto-socorro fosse assumido pelo governo federal. Bom, o governo do Estado construiu um prédio, os equipamentos estão vindo do governo federal, o custeio vai vir do governo federal, se for administrado pela Prefeitura, vai ser através do Sistema Único de Saúde. Portanto, o recurso que envolve o pronto-socorro, que é a alta complexidade, é federal. Então, que o governo federal possa, de alguma forma, assumir o pronto-socorro. Conversei com a reitora, conversei com o presidente nacional da Liceu de Ouro, com o ministro Padilha, antes, quando ele estava na SRI, agora com o ministro da Saúde, e com a ministra Gleisi. Eu conversei ontem sobre isso. Pelotas tem uma prioridade que o governo federal precisa analisar a nossa cidade: R$ por ano. E no outro modelo, ou este modelo, não entendi qual era o modelo que estava te referindo. Qualquer que seja o modelo, o recurso é do SUS, o recurso é federal. Os vereadores todos os dias a gente responde um pedido de informação, e todo dia muda. Ângela. Tenho mais ou menos 20 mil pessoas esperando exames, e tem 8 mil pessoas esperando cirurgias eletivas. Das cirurgias eletivas, elas variam. Algumas realmente eletivas,
que podem aguardar, que não têm urgência, outras um pouco mais de urgência. E o que a nossa equipe tem feito no GERCOM, no Gerim, são sistemas específicos. É analisar essa fila e identificar coisas do tipo um paciente que teve um acidente, ficou com uma traqueostomia, né, que precisou usar um respirador, ficou com aquela traqueostomia ali, é uma cirurgia eletiva, retirada da traqueostomia, mas em função de não haver vaga para o cirurgião torácico, que estava esperando na fila há muito tempo. Telecom tem tipo muito como pauta transporte coletivo. Percebemos uma melhora da semana de transporte, circulação dos horários, mas é uma demanda da população. Os horários de transporte coletivo, que tem feito jovens estudando para escolas desde a pandemia, a acessibilidade ao emprego, ao serviço, a quem trabalha à noite, voltar para casa. E a pergunta é: quais as expectativas, o que o senhor pensa em relação à acessibilidade do povo, em especial ao povo da periferia, dos bairros, para acessar o emprego, para acessar o hospital e para poder retornar para a sua residência, porque não há ônibus mais desde a pandemia. Nós encerramos agora, né, a renegociação com o transporte coletivo, o que aliás foi um exercício, né, bastante difícil. O que acontece com o sistema de transporte coletivo? Tudo que acontece no sistema de transporte coletivo é pago pelo usuário. É ele que paga. Se eu botar uma linha a mais, eu tenho que botar um tiquinho a mais na tarifa. Se eu botar, né, horários a mais, eu tenho que botar na tarifa. Esse é o exercício que se faz na hora de contratar. Então, não há nos horários comerciais, horários de estudante, etc., não há vácuo. O que acontece? Cai aquela chuva que caiu ali e desvia o ônibus. Mas tão logo o ônibus chega naquele buraco, ele anota lá para a Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Trânsito dispara o nosso grupo do caminho do ônibus e vamos lá atacar e vamos lá resolver. Nós estamos correndo atrás, né, do buraco, do alagamento, etc. Então nós estamos atuando assim, para quê? Para que diminua a manutenção do veículo. Estraga muito o veículo numa cidade que tem 400 quilômetros de via urbanas sem pavimento. E o caminho do ônibus tem, né, que é um dos maiores trajetos que a gente tem e é o nosso foco. Né? Caminho do ônibus, temos que resolver o problema da circulação. Aí o ônibus atrasa, né? Não consegue cumprir o horário do percurso, gera insatisfação na população. É a luta cotidiana, mas na nossa renovação nós mantivemos todos os horários que a gente tinha, não houve redução de horário e, na minha opinião, houve também uma justiça social na tarifa. Pode parecer estranho, eu disse, nós não vamos reajustar a tarifa, nós vamos unificar a tarifa em R$6, porque o mais pobre, aquele que sai de manhã e vem para o centro e fica juntando umas moedas para voltar para casa, é o que paga em dinheiro na catraca. O outro tem um cartão, consegue carregar o seu cartão, consegue carregar no vale transporte, o outro tem cartão de crédito, e esses tinham, digamos assim, um desconto na tarifa. Né? Então unificamos a tarifa, né, que todos paguem a mesma coisa pelo mesmo sistema, e o desafio é, o ano que nós colocamos no PAC, o caminho do ônibus e a renovação da frota para a frota elétrica. Nós temos lá uma proposta de o ano que vem, 10 ônibus elétricos, acontecer de uma hora para outra, assim como aconteceu na supressão dos cobradores no sistema. Ainda vai ter mais cobradores que vão sair do sistema e vai reduzir a passagem. E se nós conseguirmos fazer o caminho do ônibus trafegável e começar a substituir a frota por luz elétrica, nós vamos diminuir a passagem do ônibus. Direito à assistência é a mesma coisa. E o direito à mobilidade está no Congresso Nacional, como vai ser a política pública do transporte coletivo. Porque as cidades estão, né,
arrombando o seu orçamento para pagar subsídio do sistema de transporte, né? E não consegue, né, atender outras demandas. Então, o direito à mobilidade urbana tem que ser uma política pública compartilhada pelo governo federal, governo estadual e governo municipal, o governo estadual nas regiões metropolitanas e o governo municipal de cada um dos municípios. E isso vai fazer o projeto, vai licenciar e vai fazer a execução. Eu vou contratar tudo, eu não vou ter que fazer projeto. Então a pré-aprovação, na minha opinião, é esperar o recurso para mim poder fazer a contratação. Ou que o governo faça direto a contratação. Não tem problema. O problema é que a obra tem que vir. Se tiver, as pessoas pensam, no pior, é óbvio, né? É natural. Né? Então a gente também tem que fazer um exercício e assim, os eventos climáticos eles continuam, sofrendo outro. Então é por isso que nós decretamos para que nós tenhamos, porque se eu for fazer a contratação, uma licitação para dragar tal canal, para fazer outra galeria, eu vou levar 90 dias, 60 dias, nós não temos tempo para isso. Eu acho que não. A cidade não tem tempo para esperar um próximo evento hidrológico que possa, né, causar muito dano ao patrimônio e pode causar dano às pessoas também. Leva isso para dentro dos canais. E a Sersul, para quem não anda no bairro não sabe, a Sersul vai lá, faz uma roda, ensaca toda a grama, todo o resíduo, e aí outro caminhão vem buscar outro dia, e às vezes leva uma semana, 10 dias e não vem buscar. Então, é importante que essa metodologia de trabalho não gere esse custo para a comunidade. A Sersul, que é um contrato já bastante antigo e que foi renovado por conta da emergência. Ele não era para nem estar em vigor mais. Renovado por conta da emergência vai até setembro. Eu não tenho espaço nesse contrato para ampliar. Nos falta muita mão de obra, falta equipamento nesse contrato, mas esse contrato custa a todos os nossos cidadãos 3.700.000 por mês. Não é? 3.700.000. Quanto eu vou conseguir ampliar na nova contratação de setembro que eu vou fazer? Então, o que nós fizemos? Nós não vamos atuar mais dispersamente. Nós vamos concentrar esses esforços, vamos agregar o SANEP. Prefeito Fernando Marrone, 100 dias de governo, e o senhor está dedicando com essa chamada de emergência um cuidado especial para a periferia, com os bairros, onde as casas alagam de fato. Para o povo na periferia é realmente calamidade pública, mas as perspectivas são para toda a cidade, obviamente. Falamos também sobre transporte ao longo. Claro que a população tem uma expectativa de ter ônibus na madrugada, o antigo madrugadão. Será que isso pode ser analisado? Vai ser analisado. Nós estamos trabalhando muito com esse tema, né, do caminho do ônibus para reduzir os custos, né, e também a renovação da frota para o ano que vem com ônibus elétricos. E isso vai nos permitir, né, fazer ajuste, diminuir os custos do sistema e poder atender melhor. E no sistema de drenagem urbana, né, há uma emergência. Por isso o nosso decreto de emergência, porque há uma emergência. Se a chuva for mais forte, o povo vai sofrer, vai ser alagado, vai perder o seu patrimônio, vai estragar seus móveis. Então, para evitar, né, porque sempre se tem decreto de emergência depois do acontecido. Não, nós já estamos em emergência, precisamos prevenir. Prevenir é sempre o melhor remédio.